Agora no programa Justiça Gaúcha vamos conversar com o desembargador Diógenes Vicente Hassan Ribeiro. Ele que é vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui presente. Prazer em recebê-lo. Bom, nós podemos começar falando sobre os principais pontos da reforma do Código de Processo Civil. Pois é, o Código de Processo Civil é de 1973 e necessita de algumas reformas para acompanhar as transformações da sociedade brasileira, né? Eu, nesse curto espaço que nós temos, pretendo destacar alguns aspectos pontuais relativamente à presença das partes no processo. Tá? Então, no projeto que foi apresentado, no anteprojeto que foi apresentado pelo ministro Luiz Fux, havia uma prevalência da audiência de conciliação. Havia uma prevalência dessa possibilidade ou priorização da conciliação entre as partes. Aí o projeto tramitou no Senado e saiu do Senado com algumas alterações que modificaram sensivelmente esse aspecto da audiência. E quais seriam esses aspectos que o senhor ressaltaria? Pois é, o Código previa, o anteprojeto previa que o juiz, ao receber o processo inicial, ele já designaria, né, salvo algumas exceções, ele já designaria uma audiência de tentativa de conciliação. E numa outra parte do Código de Processo, do projeto também dizia que o judiciário poderá selecionar tanto conciliadores como mediadores, a exemplo do que ocorre no Juizado Especial Cível. Só que, ao sair do Senado Federal, houve uma modificação no sentido de que as partes, diz o artigo 323, as partes poderão, se uma delas entender que não há interesse em fazer a conciliação, ela poderá se recusar a se apresentar na audiência de conciliação. Nessa comissão do Tribunal de Justiça, que trata da reforma do Código de Processo Civil, uma das sugestões que eu dei foi de que, mesmo que as partes não queiram, uma das partes não queira a conciliação, então o juiz poderá, independentemente disso, manter a audiência de conciliação, porque além da conciliação, o juiz pode obter outros resultados favoráveis à celeridade na tramitação do processo. Desembargador, o senhor também apresentou uma proposta com relação à execução de alimentos. Nos relate, por gentileza. Pois é, o problema da execução de alimentos é que, desde 1973, não há nenhuma proposta de alteração do procedimento, do rito processual. Com relação, por exemplo, ao meio de fazer com que o devedor pague os alimentos, o Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de prisão do devedor, que é a única exceção que a Constituição permite e o Pacto Internacional de Direitos Humanos também permite a prisão civil por dívida. A única exceção é a dívida de alimentos. Pois é. No Código de 73, se prevê que o juiz expedirá um mandado de citação e o devedor tem o prazo de 3 dias para pagar a dívida ou justificar a impossibilidade de fazer. Se ele não pagar nem justificar, o juiz decreta a prisão dele. No anteprojeto que foi remetido pelo ministro Luiz Fux para o Senado, não houve nenhuma modificação nisso. Saiu do Senado e foi para a Câmara, o PL 8046, foi para a Câmara, não houve nenhuma modificação. A sugestão que eu dei, a proposta que eu fiz é de que, antes disso, o juiz marque uma audiência de tentativa de conciliação entre as partes. Traga as partes à presença dele e veja a possibilidade de fazer um acordo. Né? Na experiência que eu tive, que eu fui 11 anos juiz de família, esse ato de tentar conciliar as partes é
extremamente bem sucedido, tanto que, ao mesmo tempo em que reduz o número de decreto de prisões ao mínimo, do mínimo, ao mesmo tempo aumenta a satisfação das partes pela possibilidade de conciliação, de parcelamento da dívida, então atende a todos os interesses. Por outro lado, ele serve também, funciona nesse espírito, nessa ideia de humanização do processo. Porque atualmente, nessa sociedade de massa, nessa sociedade virtual, nessa sociedade de informação, nessa sociedade de consumo em que nós vivemos, todas as pessoas, elas são transformadas em números. Até na área da medicina é possível dizer isso. Na área judicial também, nós somos transformados em números. Existe um número lá e o número é que identifica o nosso processo, por exemplo. Às vezes nem o nome das partes constam. Então, sempre que possível, a presença das partes no processo, né, ocorrerá essa humanização do processo, em vez de uma certa desumanização do processo, como vem ocorrendo. É perfeita a leitura, né, que o senhor faz. Realmente seria a humanização cada vez mais, né, dos processos e do Poder Judiciário. Uhum. Por exemplo, o maior motor, digamos assim, dessa reforma do Código de Processo Civil é relativamente justamente a esse problema da sociedade de massa, que são aquelas ações repetitivas. E tem lá no artigo 800 e alguma coisa do anteprojeto, fala do incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse incidente vem sendo muito criticado, essa iniciativa, essa sugestão que consta no projeto, vem sendo muito criticado no Brasil inteiro, porque ao mesmo tempo em que fere, digamos assim, o pacto federativo, porque faz com que as decisões, as teses jurídicas que resolverão milhares de ações ficarão sendo decididas lá em Brasília, nos tribunais superiores, ao mesmo tempo serve justamente para caracterizar mais ainda esse processo de desumanização do processo. Então, a minha sugestão, que eu também dei nessa comissão, é de que, se for levada adiante essa ideia do incidente de resolução de demandas repetitivas, então que seja realizada, seja lá nos superiores tribunais em Brasília, seja nos tribunais estaduais, audiências públicas para ouvir as partes, entidades interessadas e demais instituições, né, que se apresentarão na frente do tribunal, numa audiência pública, exporão as suas teses, as suas alegações, as suas argumentações, para que, sendo ouvidas antes do tribunal emitir uma decisão que servirá para solucionar milhares de ações. Agora, a pensão alimentícia é um dos temas que mais causa litígio. E também traumática, porque envolve o casal, né, e os filhos. O ex-casal e os filhos que continuam a manter vínculo, tanto com o pai quanto com a mãe. Em que situações e que casos é possível, por exemplo, se pedir a revisão do valor da pensão? Em vários casos, né? A revisão da pensão, normalmente, né, segundo o Código Civil, né, ela pode ser pedida quando há alteração daquele binômio possibilidade e necessidade. Né? Então, existem inúmeras situações. Às vezes o varão, digamos assim, o homem, ele constitui outras famílias, tem outros filhos e aí tem alterada drasticamente as suas possibilidades. Tem uma jurisprudência que entende que, como ele naturalmente deu causa a essa redução de possibilidade, ele também não poderia pedir a redução, mas tem outra jurisprudência que entende que sim. Bom, da mesma forma, quanto mais aumentam as necessidades dos filhos, dos alimentandos, então eles também poderão pedir a revisão dos alimentos para um valor superior. Né? E essas situações de aumento das necessidades decorrem muitas vezes até do aumento da idade, né? Ingresso em idade escolar, ingresso em cursos universitários. Porque a pensão alimentícia não se refere única e exclusivamente, né, ao provimento da alimentação. É um sentido, um contexto muito mais amplo. Exatamente. Ela também deve atender às necessidades de saúde, de vestuário. Lazer está incluído lazer, especialmente lazer também está incluído nas necessidades dos alimentandos. Né? Então, agora, o importante na área de família
sempre é que o casal, quando ocorre a separação, ele faça uma terapia, né? Tenha um auxílio, né, de outros profissionais, não apenas dos advogados, para saber lidar com uma nova situação na sua vida pessoal. E por isso também a necessidade de que seja implantada efetivamente a mediação nos processos de família. Que a mediação ela lida com outros problemas mais de ordem psicológica daquelas pessoas envolvidas num conflito, auxiliando eles a resolverem, a tentarem se mobilizarem para resolverem os seus conflitos, ajudarem, digamos assim, a solução dos seus conflitos. Diminuir a questão, né, para que não seja tão traumática, não é? Exatamente, porque isso vai ter repercussão nos filhos, né? Então, como os filhos são crianças pequenas, eventualmente quando crescerem vão ter traumas decorrentes daqueles problemas mal resolvidos na infância. E muitas vezes as pessoas que enfrentam um problema de separação, solitariamente, elas não conseguem resolver os seus problemas. Elas precisam do auxílio de diversos profissionais. É importante sua colocação. Agora, e em que casos é possível pedir o fim do pagamento da pensão alimentícia? O que a lei determina nesse sentido? É uma questão de idade? Não, a lei não estabelece uma idade. O que fica claro é que, terminando a necessidade de alimentos, né, aquele que está obrigado a prestar os alimentos, ele pode postular a exoneração da obrigação alimentar. Essas situações elas variam, né? Pode chegar as pessoas casarem, por exemplo, terem autonomia financeira ou concluírem um curso superior. E também sempre tem de ver a situação do alimentante, né? As possibilidades do alimentante. Também existem situações assim, por exemplo, do alimentante estar enfrentando uma enfermidade grave, né? E não ter mais condições de pagar alimentos. Pode haver uma suspensão. Pode haver uma suspensão, pode haver exoneração, se ele está enfrentando uma enfermidade grave. As situações no mundo real assim que se colocam são inúmeras. A lei ela é bem flexível. E em que caso os avós podem ser procurados para colaborar com a pensão alimentícia? Solidariamente, né? Solidariamente os avós podem ser procurados. Antigamente se entendia que era supletivamente, quer dizer, somente na ausência de necessidade, de possibilidade dos pais, né? Mas agora há o entendimento de que a obrigação é solidária, né? A própria Constituição Federal fala lá no introito, estabelece o princípio da solidariedade. Então, se os avós têm condições, né, e os pais eventualmente não têm condições, por qualquer razão que seja, os avós podem ser chamados a ajudar, né, no sustento e na alimentação. Mas a lei não obriga, digamos, no caso de um pai não colaborar com a pensão alimentícia, se negar o pagamento, ela não pode ser transferida essa obrigação para os avós. A situação é se o pai se negar e ele tiver condições, né, a lei dá os meios de que sejam buscados no patrimônio dos pais a satisfação daquela obrigação alimentar. Tá? Agora, se os pais não têm meios para prover os alimentos estabelecidos, aí os alimentandos podem buscar, junto aos avós, os alimentos estabelecidos. Logicamente, de acordo com as possibilidades dos avós. Bom, mas encerrando esse nosso encontro aqui, bastante proveitoso, desembargador, o senhor como humanista, então, o diálogo, a aproximação, o senhor acredita que seja a solução, né, para minimizar esse tipo de conflito? E também a ajuda de outros profissionais de outras áreas nesse momento de separação, de busca pela justiça? Sem dúvida nenhuma, né? No direito de família deve haver uma interdisciplinaridade. Deve haver o auxílio de terapeutas, de psicólogos, de psicanalistas, para auxiliar aquele casal que inicia uma nova relação,
né, de pais separados, né, e que deve manter da melhor forma possível. Ok, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Agradecemos a presença do desembargador Diógenes Vicente Hassan Ribeiro aqui no programa Justiça Gaúcha, que hoje vai ficando por aqui. E convidando, se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.